Vênus na astrologia fala a forma como a gente ama, mas também diz como buscamos ser amados. Ela fala o que nos encantamos, o que nos dá prazer e o que a gente valoriza. Tem até tipos de relacionamentos que a gente aceita viver. Agora, quando a Vênus de alguém cai dentro de uma casa astrológica dentro do seu mapa, aquela pessoa ativa exatamente aquela área na sua vida. E isso pode até ser muito bonito, mas também muito desafiador. Porque como tudo na vida, na astrologia também existe o lado sombra e o lado luz. Quando a Vênus de uma pessoa cai na casa 4 da outra na sinastria, a gente não está mais falando só sobre atração ou sobre troca. A gente fala de algo muito mais profundo, algo muito mais silencioso e íntimo, pois a casa 4 fala sobre lar, família, raízes e pertencimento. Pois a casa 4 também fala no ponto da astrologia que é o fundo do céu. É aquilo que a gente não mostra para qualquer pessoa. É a nossa base emocional, nossa história, nossa família, nossa criança interior, nossa infância. É tudo aquilo que nos moldou quem a gente é. E quando alguém entra com a Vênus naquela área, não é só um encontro, é um reconhecimento. É como de alguma forma a alma dissesse: eu conheço esse lugar, eu já estive aqui antes. É como gerasse uma sensação difícil de explicar, mas fácil de sentir. É uma sensação de estar em casa. Talvez você já tenha vivido isso com alguém que você não precisava se esforçar para ser você. Com alguém que você simplesmente poderia existir. Sem máscara, sem defesa, sem medo de ser visto de verdade. Porque aqui, o dono da casa 4 sente que pode baixar a guarda. Não é uma entrega superficial, é uma entrega emocional, profunda e instintiva. A pessoa de Vênus chega com uma energia de acolhimento, doçura e cuidado, e que transforma as partes mais sensíveis em algo bonito, algo digno de amar. É como se ela olhasse a sua vulnerabilidade e não quisesse mudar nada. Ela só quer ficar ali, perto e curar. E cura lugares que você nem sabia que doía. E junto com esse acolhimento nasce um desejo de construir. Pois aqui não é só sobre sentir, é sobre criar espaço. Um lar, um lugar no mundo onde vocês podem existir juntos. E a pessoa de Vênus olha para a pessoa de casa 4 e tem a vontade de cuidar, de embelezar e trazer conforto. Em transformar o espaço interno e externo em algo mais harmonioso, podendo cuidar da casa, no ambiente, dos detalhes, em criar momentos bonitos. Mas no fundo é uma grande vontade de nutrir, de fazer aquele lugar florescer. E a pessoa da casa 4 também sente algo muito profundo. Ela sente que a sua história é aceita, que o seu passado não assusta, que sua essência mais íntima é bem-vinda. E isso cria um vínculo muito forte com a ideia de família. Mesmo que vocês não tenham uma ainda, existe o sentimento que isso poderia ser um lar. E que vocês podem construir uma vida juntos. E muitas vezes essa energia se estende para a família de origem. A pessoa de Vênus tende a ser muito bem recebida pela família da casa 4. Ela se encaixa com facilidade e cria vínculos muito rapidamente. É aquela pessoa que chega e parece que sempre esteve ali. Que os pais gostam, que a família acolhe. E isso fortalece ainda mais a sensação de pertencimento. Mas a diferença entre outras ativações, o amor aqui não precisa ser visto. Ele não precisa de palco e não precisa de validação externa. Pois a ativação entre a Vênus e a casa 4 é o amor vivido no privado, entre 4 paredes, em momentos simples, no silêncio, no cotidiano. É no jantar em casa, é no filminho agarradinho no sofá. É no abraço no fim do dia, é no olhar que diz você está seguro aqui. E a estética desse amor não é sobre aparência, é sobre aconchego, é sobre paz, é sobre descanso emocional. E dentro dessa dinâmica, cada um ocupa um espaço muito especial. E a pessoa de Vênus é quem traz a beleza para o mundo interior.
Ela suaviza, ela acalma, ela traz harmonia. É como se fosse aquela música suave de dentro de um ambiente que antes só existia silêncio. E a pessoa da casa 4, ela oferece ninho, base e chão. É onde esse amor pode existir com segurança. Mas tudo aquilo que toca um lugar profundo pede consciência. Porque quando alguém toca suas raízes, a gente pode criar apego, medo de perder, medo de sair de um lugar seguro. E aqui existe uma tendência a surgir dependência emocional. Uma necessidade de manter o outro por perto, por qualquer custo. Porque essa conexão toca um lugar muito antigo. Mas aqui também existe um risco entre fechar demais. Em criar um casulo tão confortável que o mundo lá fora começa a ser evitado. E tudo lá fora parece menos interessante, menos seguro. E aí vocês preferem ficar no casulo protegidos. E isso com o tempo pode limitar o crescimento de vocês. Então, se você tiver essa ativação na sua sinastria, se questione: este amor está me acolhendo? Ou está me prendendo? Aqui, eu me sinto em casa? Ou tenho medo de sair dela? Aqui nessa relação, a gente constrói juntos? Ou a gente se esconde do mundo? Pois o potencial aqui é um dos mais bonitos que existe. Porque é o tipo de conexão que sustenta, que dá segurança, que acolhe em momentos difíceis. É um tipo de amor que ele não precisa ser provado. Ele precisa ser sentido no silêncio, na presença, no simples fato de estar. E quando existe maturidade, é um lar que você carrega dentro de si e não precisa estar perto do outro.